Atos 16, 16 a 18, menciona um demônio de adivinhação que capacitava uma jovem a praticar a arte do vaticínio, ou adivinhação. Mas ela perdeu essa capacidade quando o demônio foi expulso dela. Parágrafo 12. Pergunta: por que é perigoso tentar se comunicar com os mortos? Outro modo de os demônios desencaminhar as pessoas é por incentivá-las a consultar os mortos. Pessoas que choram a perda de um ente querido muitas vezes são enganadas com ideias falsas a respeito dos mortos. Um médium espírita pode dar informações especiais ou falar usando uma voz que pareça ser a de um falecido. Com isso, muitos se convencem de que os mortos estão de fato vivos e que contatá-los ajudará os vivos a suportar a tristeza. Mas qualquer consolo desse tipo é realmente falso, além de perigoso. Por quê? Porque os demônios podem imitar a voz de uma pessoa morta e dar a um médium espírita informações a respeito dela. Além do mais, como vimos no capítulo 6, os mortos deixam de existir. Assim, quem consulta os mortos é enganado pelos espíritos maus e age contrário à vontade de Deus. Deuteronômio 18, 10 e 11. Portanto, esteja determinado a rejeitar essa perigosa isca usada pelos demônios. Parágrafo 13. Pergunta: o que conseguiram fazer muitos que antes temiam os demônios? Os espíritos maus não apenas desencaminham, mas também apavoram as pessoas. Hoje, Satanás e seus demônios sabem que lhes resta apenas um curto período antes de serem colocados fora de ação, e eles são agora mais perversos do que nunca. Revelação 12, 12 e 17. Mesmo assim, milhares de pessoas que viviam diariamente com o pavor de tais espíritos maus conseguiram se libertar. Como? O que a pessoa pode fazer, mesmo se já estiver envolvida com o espiritismo? Como resistir aos espíritos maus? Parágrafo 14. Pergunta: assim como os cristãos do primeiro século em Éfeso, como podemos nos libertar dos espíritos maus? A Bíblia diz como podemos resistir aos espíritos maus e como nos libertar deles. Veja o exemplo dos cristãos do primeiro século na cidade de Éfeso. Alguns deles praticavam o espiritismo antes de se tornarem cristãos. Quando decidiram libertar-se do espiritismo, o que fizeram? A Bíblia diz: um número considerável dos que haviam praticado artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram diante de todos. Atos 19, 19. Por destruírem seus livros de magia, aqueles novos cristãos deram um exemplo para aqueles que desejam resistir aos espíritos maus hoje em dia. Pessoas que desejam servir a Jeová precisam livrar-se de todas as coisas ligadas ao espiritismo. Isso inclui livros, revistas, filmes, pôsteres e músicas que incentivam a prática do espiritismo e fazem-no parecer atraente e emocionante. Inclui também amuletos ou outros itens usados para proteção contra o mal. Parágrafo 15. Pergunta: para resistir às forças espirituais perversas, o que temos de fazer? Alguns anos depois de os cristãos em Éfeso terem destruído seus livros de magia, o apóstolo Paulo escreveu-lhes: temos uma pugna contra as forças espirituais iníquas. Efésios 6, 12. Os demônios não haviam desistido. Eles ainda tentavam aproveitar-se dos humanos. Assim, o que mais aqueles cristãos tinham de fazer? Acima de tudo, disse Paulo, tomai o grande escudo da fé, com que podereis apagar todos os projéteis ardentes do iníquo, Satanás. Efésios 6, 16. Quanto mais forte for o nosso escudo da fé, maior será a nossa resistência às forças espirituais perversas. Parágrafo 16. Pergunta: como podemos fortalecer a nossa fé? Como, então, podemos fortalecer a nossa fé? Pelo estudo da Bíblia. A firmeza de uma muralha depende muito da solidez de sua fundação. Do mesmo modo, a firmeza de nossa fé depende muito da solidez de sua base, que é o conhecimento exato da Palavra de Deus, a Bíblia. Se lermos e estudarmos a Bíblia diariamente, a nossa fé ficará firme. Como uma muralha forte,
tal fé nos protegerá contra a influência de espíritos maus. Parágrafo 17. Pergunta: que medida é necessária para resistir aos espíritos maus? Que outra medida aqueles cristãos em Éfeso tinham de tomar? Eles precisavam de mais proteção, pois viviam numa cidade cheia de demonismo. Assim, Paulo lhes disse: com toda forma de oração e súplica, em todas as ocasiões, fazei orações em espírito. Efésios 6, 18. Visto que nós também vivemos num mundo cheio de demonismo, orar com fervor a Jeová pedindo sua proteção é essencial para resistir aos espíritos maus. Naturalmente, temos de usar o nome de Jeová nas nossas orações. Assim, temos de persistir em orar a Deus para que Ele nos livre do iníquo, Satanás, o diabo. Mateus 6, 13. Jeová atenderá essas orações sinceras. Parágrafos 18 e 19. Pergunta A. Por que podemos ter certeza da vitória na luta contra as criaturas espirituais perversas? Pergunta B. Que pergunta será respondida no próximo capítulo? Os espíritos maus são perigosos, mas não precisaremos viver com medo deles se resistirmos ao diabo e nos achegarmos a Deus fazendo a sua vontade. O poder dos espíritos maus é limitado. Eles foram punidos nos dias de Noé e receberão a condenação final no futuro. Lembre-se também que nós temos a proteção dos poderosos anjos de Jeová. Esses anjos estão muito interessados em ver que resistimos com êxito aos espíritos maus. Os anjos justos torcem por nós, por assim dizer. Portanto, devemos permanecer achegados a Jeová e à sua família de fiéis criaturas espirituais. É preciso evitar também todo tipo de espiritismo e sempre aplicar os conselhos da Palavra de Deus. Nesse caso, podemos ter certeza da vitória na luta contra as criaturas espirituais perversas. Mas por que Deus tem tolerado os espíritos maus e a perversidade que tanto sofrimento causam às pessoas? Essa pergunta será respondida no próximo capítulo. O que a Bíblia ensina? Os anjos fiéis socorrem os que servem a Jeová. Hebreus 1, 7 e 14. Satanás e seus demônios estão desencaminhando as pessoas e afastando-as de Deus. Revelação 12, 9. Se você fizer a vontade de Deus e resistir ao diabo, Satanás fugirá de você. Tiago 4, 7 e 8.